poderosamente. Boa noite, irmãos. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Vamos à leitura. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse ano que se inicia. Te agradecemos pelos projetos que temos este ano, Pai. Te agradecemos pelos desafios que enfrentaremos, pois sabemos que assim como o Senhor disse para Josué, assim também será conosco. O Senhor estará do nosso lado por onde quer que andarmos. Eu agradeço, Senhor, por essa igreja e que nós possamos estar atentos para o que o Senhor vai falar neste momento, Pai. Para que a Tua palavra transforme, para que a Tua palavra oriente, Pai, e cure os corações que precisam de cura e anime os corações que precisam de animação, Pai. Muito obrigado por toda essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Chegou o ano novo. 2022 se iniciou. Com ele também trouxe novos projetos, trouxe novas metas, novos caminhos. Todos aqui têm planos para 2022? Todos aqui almejam algo em 2022? Se Deus permitiu que nós entrássemos em 2022, é porque Ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas em 2022. Nós vemos isso por esse texto. O povo estava próximo de entrar na terra prometida, mas Moisés não entrou. Ou seja, se nós entramos nesse ano de 2022, é porque o Senhor tem coisas para realizar em nossas vidas. Talvez já estamos correndo atrás de objetivos há muito tempo e nesse ano de 2022 você espera, não, agora esse ano eu vou realizar aquilo que eu já estou correndo atrás há muito tempo. Talvez a compra de uma casa, talvez algum objetivo que de longa data você está correndo atrás. Talvez você está almejando algo novo em sua vida nesse ano de 2022. Hoje essa história nos conta sobre um povo. Um povo que estava correndo atrás, andando em círculos 40 anos no deserto, em busca da terra prometida. A terra que Deus prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A terra que emana leite e mel. A terra onde o povo de Israel poderia se chamar de sua. 40 anos andando no deserto, chegou o momento de eles realizarem esse sonho, de cumprirem esse objetivo. Porém, nem tudo acontece do jeito que nós queremos ou esperamos que aconteça. Se você tem planos a realizar este ano e
espera algo que Deus venha fazer neste ano através da sua vida, então essa história hoje falará conosco. Pois atrás de um sonho, atrás de um objetivo, Deus ele exige coisas de nós. Deus ele quer obediência de nós para realizar grandes coisas. Pois o que é para nós fazermos, é nós que temos que fazer. Mas abrir o Rio Jordão, quem abre? É Deus. O contexto nos diz que, nesse primeiro capítulo de Josué, que morreu Moisés. Aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, eu gostaria de ler com os irmãos a narrativa da morte de Moisés. Uma página antes, Deuteronômio 34 diz assim: Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Adã, toda a região de Naphtali e território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhe disses: Eu lhe darei a seus descendentes. Permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e nem entrará nela. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e quem todos aqueles sinais de maravilhas o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra os seus servos e contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Como todos sabem, Israel ficou escravo do Egito durante 400 anos. Foi a maior escravidão que o povo de Israel passou em sua história. 4 séculos de escravidão amarga, cruel. Então o Senhor chama Moisés para guiar o povo e sair do Egito. Todos aqui conhecem a história das 10 pragas do Egito. Todos aqui conhecem a saída do povo do Egito. Um povo desacreditado, um povo sofrido, onde Deus envia Moisés então para trazer esperança para aquele povo. Moisés, ele não era apenas só o libertador do povo de Israel do Egito, mas ele era o legislador do povo de Israel e o intercessor do povo de Israel. A Bíblia mesmo diz que não nasceu nenhum profeta como Moisés. Moisés, ele tinha um grau de autoridade sobre o povo naquele momento tão grande, que quando o povo estava guerreando, Moisés erguia suas mãos para o alto, Deus abençoava e o povo vencia a guerra. Quando Moisés abaixava sua mão, o povo começava a perder a guerra. Moisés, ele era um ícone da sua época, de um povo murmurador por 40 anos no Egito, de um povo que só reclamava, de um povo que sempre via o copo meio vazio do que o copo meio cheio, ou seja, quando acontecia algo no deserto, eles reclamavam a Moisés: olha, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto, era melhor que nós fôssemos escravos no Egito, pelo menos lá comíamos carne, pelo menos lá tínhamos isso ou tínhamos aquilo. Enfim, morre o líder do povo de Israel, aquele que durante 40 anos guiou, mais ou menos, juntando crianças, homens e mulheres, 2 milhões de pessoas pelo deserto. Um ícone, não? Até hoje, quando nós lemos o Novo Testamento, sempre falam da lei de Moisés. A lei de Moisés, a lei de Moisés.
A Bíblia mesmo diz que ele foi o único homem que Deus conheceu face a face. Então, depois de 40 anos, eles chegam ao Rio Jordão. Ou seja, a única coisa que separava o povo de Israel da terra prometida era o Rio Jordão. Eles estavam praticamente ali nos últimos obstáculos para chegar até o seu objetivo. Quando parecia que tudo ia dar certo, quando parecia que agora sim eles tomariam a terra, Moisés morre. No versículo 1, o texto começa dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Nesse momento, uma crise se instala no povo de Israel. Não é muito difícil nós imaginarmos que um povo que tinha Moisés, obviamente que tudo que Moisés fez foi porque Deus fez através dele, mas não é difícil nós imaginarmos um povo que olhava para Moisés como algo de segurança. Poxa, a água está amarga, ele vai e tira a água da rocha. Ele não, o Senhor. Mas tudo através de Moisés. Deus abre o mar vermelho através de Moisés. Tudo acontece através de Moisés. Os 10 mandamentos entregue a Moisés. Creio naquele momento que o povo, quando pensou, agora sim entraremos na terra que Deus prometeu aos nossos antepassados, Moisés o Grande morre. Talvez aquilo que era entusiasmo e alegria se transformou em frustração e dúvida. Aquilo que era entusiasmo de enfim conseguir se transforma em dúvida, tristeza. Pois agora o povo não tinha mais um líder. Até a morte o povo não tinha mais um líder. Quem liderará o povo à entrada na terra prometida? Muitas vezes nós corremos atrás de um objetivo, nós estamos nos preparando para algo, estamos correndo atrás dos nossos sonhos, e quando estamos quase lá, às vezes acontece algo que nos frustra, nos deixa tristes, magoados, e nós desanimamos na caminhada. Talvez você tenha começado o ano em uma crise. O povo de Israel estava em uma crise de identidade, pois não sabia mais quem era o seu líder. Uma crise emocional, pois no último passo da jornada, então o líder que até então carregou durante 40 anos não estava mais ali. Talvez nós entramos 2022 com uma crise. Talvez uma crise de saúde, talvez uma crise emocional, talvez uma crise sentimental. Nós não sabemos, uma crise financeira, enfim, existem várias crises em várias áreas da nossa vida. Talvez 2022 começou de uma forma que nós não esperávamos que fosse começar, apesar de hoje ser apenas o segundo dia. Mas como o pastor disse, não há mágica na virada do ano. Não existe mágica. Uma virada de ano não pode transformar tudo. Não é a virada de ano que transforma. Talvez você esteja pensando nos seus problemas e os desafios que 2022 te espera e não sabe como resolver esses desafios, se acha incapaz de resolver esses desafios. E às vezes nós nos encontramos como o povo de Israel, sem o nosso Moisés, sem a nossa referência. A nossa referência é Cristo, mas muitas vezes nós tiramos o foco do alvo que é Cristo. No versículo 2, a Bíblia continua dizendo assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Uma coisa que esse versículo nos ensina é que muitas vezes em meio das crises ou nos piores dias da sua vida, é o dia em que Deus vai te pedir algo, te pedir obediência. Pensem, Josué, ele era o auxiliar de Moisés. Estava sempre com Moisés.
aprendendo o que fazer com Moisés. Moisés morre. A crise se instala no povo. Josué não sabe o que fazer. E justamente nesse período de crise, Deus chama Josué e diz: você atravessará o povo no Rio Jordão para entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados. Muitas vezes Deus quer nos usar nos dias mais sombrios da nossa vida. Nos dias mais tristes da nossa vida, Deus ele pode nos usar. Por isso que sempre nós temos que ter confiança em Deus, saber que o problema está ali na nossa frente, o Rio Jordão está ali. Mas se Ele mandou eu atravessar, eu vou atravessar, porque é Ele que abre. A obra é de Deus, não é nossa. Nós somos apenas ferramentas. Os problemas aparecem, os gigantes aparecem, mas da mesma forma que os gigantes aparecem na sua vida e na minha, eles caem, porque o nosso Deus é maior do que qualquer crise instalada. O nosso Deus é maior que pandemia. O nosso Deus ele é maior do que qualquer outra coisa. Como o pastor Jadson sempre diz, a morte ela não é o fim. A morte para nós ela não é o fim. Paulo disse uma frase que eu lembro quase que diariamente, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. A nossa esperança ela é tão maravilhosa que tudo aquilo que o mundo julga como ruim e o fim, nós julgamos como o começo da vida eterna com Cristo. Por isso que a pregação da palavra realmente é loucura. E glórias a Deus porque nós somos adeptos a essa loucura e essa realidade, que para o mundo parece um absurdo, mas para nós é tão real como qualquer coisa que nós possamos tocar. O Rio Jordão ele tinha cerca de 30 metros de largura e 5 metros de profundidade. Quem sabe nadar aqui, levanta a mão. Sabe nadar, bastante gente sabe. Se você pegar, Rafael, 30 metros, você consegue nadar, né? Vai bem. Agora, como você atravessa 2 milhões de pessoas, incluindo gado, carroça e tudo mais que vinha com eles, tenda, era impossível. Deus dá uma tarefa a Josué que humanamente era impossível ele cumprir. Josué, você entrará com o povo na terra prometida. Atravesse o Rio Jordão, se prepare. Talvez Josué olhou para a situação. O povo abatido pela morte de Moisés. Gado, tenda, alimento, carroça, crianças provavelmente de colo. Como é que vai atravessar um lago de 5 metros de profundidade? Além disso, ele tinha uma tarefa, vamos dizer assim, uma tarefa árdua. Substituir Moisés. Substituir aquele que era o ícone para aquele povo, para aquela geração. É em meio à crise que Deus nos fortalece. É em meio à crise que Deus nos mostra que Ele é aquele que está do nosso lado. Deus é aquele que quando o último fio da correia está para estourar, é aquele que segura. Quando tudo parece perdido, é aquele que nos abre uma porta onde não havia uma porta. Não sei qual a sua expectativa para esse novo ano. Não sei qual é. Talvez possa ser uma expectativa maravilhosa, talvez não tanto, talvez você possa esperar coisas ruins desse ano. Mas Deus é aquele que transforma toda a situação. Por isso que hoje, no dia 2 de janeiro, nós temos que colocar o nosso foco em Cristo, colocar o nosso foco naquele que abre o Rio Jordão, pois talvez você terá algum Rio Jordão para atravessar esse ano. E em quem você se apegará? Do versículo 3 ao 5, a Bíblia continua dizendo assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, de toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe o que Deus está falando para Josué aqui? Olha, eu te garanto a vitória antes dela começar. Só um Deus criador de todas as coisas, que tem todo o poder para fazer o que quiser, pode falar isso. Josué, eu te garanto a vitória antes mesmo dela começar. Cristo disse que nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes nós estamos travando uma luta, mas nós nos esquecemos que aquele Deus que criou todas as coisas já nos garantiu a vitória. Atravessar o Rio Jordão, para Josué era impossível, mas para Deus era aquilo que iria acontecer. Para Deus não existem impossibilidades. Ou seja, o povo já tinha visto ele abrir um mar vermelho. Muitos daquela geração já tinham visto ele abrir o mar vermelho. Nosso Deus é maior do que qualquer crise. Nosso Deus é maior do que qualquer gigante. É aquele que nos sustenta no tempo de aflição. É aquele que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, e todos nós já passamos algum dia pelo vale da sombra da morte, é aquele que nos dá a mão. É aquele que disse para Josué, eu estarei contigo por onde quer que fores. O problema é, aonde estamos indo? Deus está conosco desde que nós andemos no caminho dele. E nós estamos andando no caminho dele? A vitória Deus já nos garantiu. Temos que confiar nessa promessa. Porém, para confiarmos na promessa de Deus, 3 coisas são extremamente importantes nas nossas atitudes. No versículo 6 e 7 ele continua assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. 3 coisas Deus ele diz nesses 2 versículos para Josué: seja forte, corajoso e obediente. Vocês percebem? Que antes dele falar que ele seria bem-sucedido, que ele teria sucesso, Deus diz: apenas seja forte, corajoso e obedeça a minha palavra. Ser forte é não desanimar independente da situação. Ser forte é saber que mesmo na dor, o nosso Deus não perdeu o controle da situação. Ser corajoso é saber que Ele está pedindo para eu atravessar o Rio Jordão. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou, pois Ele está pedindo para eu ir. E obediente é obedecer a palavra de Deus. Ele diz para Josué: medita nesse livro dia e noite, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda, e você será bem-sucedido. Quando Jesus, eu gosto muito dessa história, quando Jesus ele faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho. E Jesus ele diz assim: encham as talhas de água para os serventes. Daí eu pergunto para vocês, de quem foi a responsabilidade de encher as talhas de água? Dos serventes. E a responsabilidade de quem transformar água em vinho? O impossível é Ele que faz. O impossível é Deus que faz. Mas encher as talhas de água é minha e sua obrigação. Aqui ele diz para Josué: eu te darei a vitória. Eu já estou te garantindo a vitória antes dela começar. Apenas escute o que eu digo, seja forte, corajoso e obediente. Para mim não é difícil dar a vitória para você, mas seja forte, corajoso e obediente. É isso que Deus pede da nossa conduta em 2022. Muitas vezes nós entramos em 2022 com tantos planos e pedidos a Deus, mas por outro lado nós não analisamos a nossa vida no que estamos fazendo e se de fato estamos fazendo a nossa parte. Milagre você não pode fazer, nem eu. Ele pode.
Mas as nossas responsabilidades como cristãos, nós podemos cumprir. Todos aqui sabem o que é certo e o que é errado? Todos aqui sabem o que devem fazer? Então, nós somos responsáveis, inteiramente responsáveis perante Deus. No versículo 8, o sucesso é a consequência da obediência. E ele diz assim: não deixe de falar dessas palavras do livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Talvez você quer que seus planos se concretizem, mas nós temos que muitas vezes tirar da nossa cabeça que Deus ele existe para fazer as nossas vontades, quando é ao contrário, nós existimos para fazer a vontade dele. Nós invertemos a ordem. Deus existe para atender os meus pedidos e fazer as minhas vontades. Mas não. É totalmente ao contrário. Eu existo para fazer a vontade dele. Como você tem vivido? Eu não sei. Eu sei da forma que eu tenho vivido. Como você tem vivido perante o Senhor? Talvez o Rio Jordão está aí na sua frente e você não sabe o que fazer. Josué buscava ao Senhor. E você, o que tem feito? Quando aparecem os gigantes, quando você não sabe mais o que fazer para chegar no seu objetivo ou que as coisas aconteçam na sua vida, Deus espera de nós obediência à palavra dele. Deus espera que nós venhamos ser corajosos, crer na palavra dele, crer que ele é quem nos sustenta. Como o pastor disse das máscaras aqui, é muito importante, temos que usar, mas se você está vivo até hoje, foi porque ele te sustentou. Não foi por máscara, não foi por álcool em gel, foi porque a mão dele está sobre ti. Porque ele nunca perde o controle da situação. Isso que me conforta, não sei os irmãos, mas isso me conforta. Ele nunca perde o controle de nada. Talvez nós olhamos para o céu e tudo está nublado. Talvez as coisas não andam da forma que nós queremos, mas ele é o Deus que tem o controle nas mãos. Nós estamos na palma da mão dele. Essa promessa que Deus disse para Josué, você será bem-sucedido, você prosperará na sua caminhada. Essa promessa ela vem acompanhada de uma condição. Pois o texto ele dá uma condição e depois a promessa. Não venhamos olhar apenas para a promessa, mas que nós venhamos também olhar pela condição, para a condição. A Bíblia diz que ela mesma é a luz para os nossos caminhos, ela é a lâmpada para os nossos pés. Se nós não enxergamos o caminho, nós tropeçamos e caímos. Nós desviamos para a direita ou desviamos para a esquerda. Como está sendo a sua intimidade com a palavra de Deus, com a oração? Certa vez foi dito que um crente que não ora e não lê a Bíblia é como alguém que quer viver sem respirar. Não existe vida sem respiração, não existe cristão sem oração e Bíblia. Sem a palavra de Deus nos conduzindo. Esse ano começou, mas não existe mágica. Se nada mudar em você, esse ano nada vai mudar de novo. Será igual 2021, será igual 2020. A nossa esperança não tem que estar em governo. A nossa esperança não tem que estar em nada além daquele que abre o Rio Jordão. E no versículo 9, o último versículo, ele diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Mais uma vez, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus ele sempre reforça isso, que ele estaria com Josué. Nós somos seres humanos e o medo ele vem, o desânimo ele vem, a angústia ela chega. Porque nós olhamos para a realidade e vemos que tudo vai mal, então nós enchemos os nossos corações de angústia, desânimo, medo.
E isso é natural, nós somos seres humanos. Até por isso Deus ele reforça para Josué: não desanime, eu estou contigo, eu não soltarei da sua mão. Enquanto você não conquistar a terra prometida, eu não vou sair do seu lado. E é essa promessa que Deus faz para nós. Tenha um compromisso com Deus em 2022. E você vai ver se Ele não vai abrir o Rio Jordão para você passar e ir para a terra prometida. Mas o problema é que nosso compromisso não acontece. E daí nós olhamos para Deus e questionamos a Deus: Senhor, por que nada acontece na minha vida? Senhor, por que parece que nada dá certo? Parece que tudo que eu tento, nada dá certo, nada acontece. Mas qual é o seu compromisso com Deus? A parte dele, Ele sempre cumpre. Alguém aqui tem alguma coisa para falar que Deus não cumpriu em sua vida e que prometeu que iria cumprir? Ele é fiel à palavra dele. Quando a Bíblia diz que Ele é fiel, Ele não é fiel a minhas vontades e às suas vontades. Ele é fiel à palavra dele. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não pode contrariar a sua própria palavra, pois Deus ele é imutável. É uma característica que só Deus tem. Ele não muda. Ele é aquele que está com as suas vidas na mão, com a sua vida na mão. Que 2022 possa ser diferente para nós. Que 2022 possa ser um ano de compromisso com Deus. Que possa ser um ano de conquistar a terra prometida. Que muitas vezes você está muito tempo andando atrás. Talvez esse é o ano. Apenas seja forte, corajoso e obedeça a palavra de Deus, para que Ele venha fazer a parte dele, pois isso é certo que fará. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que faz o que ninguém mais pode fazer. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos faz chegar à terra prometida. Te agradecemos porque o Senhor nunca falhou em nenhuma das suas promessas e nunca falhará. É esse o Deus que nós cremos. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Se tem algo que nós podemos pedir para o Senhor, é que o Senhor nos dê força, obediência, ânimo para sempre estar nos teus caminhos, Pai. Nos abençoe e nos fortaleça, Pai, pois muitas vezes as dificuldades aparecem. Talvez o ano ele tenha reservado para nós algumas coisas, mas o Senhor estará do nosso lado por onde quer que nós andarmos. Nos ensina, Pai, a andar nos teus caminhos, a pegar a tua palavra como único livro de fé e prática e nenhum outro, para que nós venhamos a estar mais perto do Senhor, sabendo que nos teus caminhos 1000 poderão cair ao meu lado, 2000 à minha direita, mas eu nunca serei atingido, pois o Senhor é aquele que está com as suas mãos protetoras sobre nós, Pai. Abençoa os meus irmãos, fortaleça-os, anima-os, Pai, pois se o Senhor permitiu que nós entrássemos em 2022, é porque o Senhor tem grandes coisas reservadas para nós. Obrigado pela tua igreja e por todos que estão aqui. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.